Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac e essa é uma aula muito especial. É uma aula em que nós vamos falar sobre as diferenças entre o pronome relativo e a conjunção integrante, mais especificamente da palavra que. Então, a palavra que como pronome relativo e como conjunção integrante são 50 exercícios de fixação de frases que caíram em provas de concurso. Vamos lá então? Bem, pessoal, como a gente havia falado, essa aqui é uma aula bem prática em que nós vamos trabalhar somente dois papéis do que. O que como pronome relativo e o que como conjunção integrante. Isso aqui porque, primeiro, muitas questões em prova que trazem funções do que, elas acabam focando só na função conjunção integrante e na função pronome relativo. Muitas questões são assim, marque o item em que o que não funciona como pronome. Em outras palavras, ela está querendo que você marque o item em que o que funciona como conjunção integrante, não como pronome relativo. E vice-versa, tá? Mas, claro, o que pode assumir outros papéis conjuncionais, e também outros papéis pronominais, tá? Então não dá para a gente ser taxativo que todas as vezes que caiu uma questão e perguntando, né, marca alternativa em que o que não funciona como conjunção, ele obrigatoriamente nos outros 3 ou 4 itens vai ser pronome relativo. Não, ele pode ser um pronome indefinido, pode ser um pronome interrogativo, né? Então não dá para nós sermos assim taxativos, tá? Mas vocês sabendo bem as funções do que, como pronome relativo e como conjunção integrante, a gente já está aí com, meio caminho andado para, pelo menos, aumentar bastante sua chance de acertar uma questão em prova com esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, a gente vai para a tela aqui, vamos ver a questão de número 1, que diz assim para nós, ó. Os países devem avaliar cerca de 19 resoluções que... Pessoal, vamos lá. Dois bizus, né, que a gente tem que saber. Primeiro, o que, quando é pronome relativo, eu vou tentar substituí-lo por uma palavra que só funciona como pronome relativo. Porque pensa comigo, se o que pode ser um monte de coisa, para eu saber se ele é pronome relativo, o que eu faço? Eu substituo esse que por uma palavra que só funcione como pronome relativo. E aí eu tenho aquele grupo, né, que seria o qual ou a qual, que aí eles são todos variáveis, né? Os quais e o último aqui, as quais. Ok? Então, o que ele é, quando ele for pronome relativo, ele vai ser invariável, né? O que é sempre invariável. Então, esse que, lembrando, quando o que é pronome relativo, o que ele faz? Ele retoma, né, um nome antecedente, retoma um substantivo antecedente ou um sintagma nominal, beleza? Então, ele é um conectivo que retoma um substantivo, é pronome, então está ligado ao nome, né? Ele retoma um substantivo, tá? E é invariável. Então, ele pode retomar um substantivo masculino, masculino plural, masculino singular, né? Feminino singular ou feminino plural. Então, por exemplo, a resolução que, as resoluções que, o documento que, os documentos que. Agora, se eu mudar para o qual e variações, aí eu preciso fazer a concordância. A resolução a qual, as resoluções as quais, o documento o qual, os documentos os quais. Beleza? Então, quando o que for pronome relativo, e é o primeiro teste que eu vou fazer em prova, eu vou sempre pegar esse que. Posso não saber nem o que está pedindo ali. Está pedindo função do que. A primeira coisa que eu faço é ver se esse que é pronome relativo. Tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Diogo, não consegui. Não conseguiu, aí a segunda coisa que a gente vai fazer é avaliar se o que é conjunção integrante. Tá? Então, se o que for conjunção integrante, ele também é um conectivo, tá? Ele é esvaziado de significado. Então, esse que, quando é conjunção integrante, né, ele não desempenha função sintática, ele não vai ter um sentido, então não há uma relação semântica dele, e ele vai iniciar um tipo de oração subordinada, tá? E geralmente, pessoal, a gente vai ter um verbo antes dele. Geralmente, tá? Não é sempre, a gente vai ver aqui que grande parte das questões a gente tem um verbo antes dessa conjunção integrante.
E esse que ele vai ser conjunção integrante quando eu puder trocá-lo por isso, né? Quando ele estiver iniciando, porque aqui eu tenho o que, né, fazendo parte de uma oração, ok? Então, eu vou trocar esse que inicia essa oração, por isso, tranquilo? Também tinha esquecido de falar, né, que quando o que, isso aqui tem que estar no sangue, tá, pessoal? Quando o que é pronome relativo, então quando o que é pronome relativo, a oração iniciada por ele é uma oração subordinada adjetiva, tá? O tipo dela tanto faz, pode ser explicativa ou restritiva, vai depender da presença do sinal de pontuação antes desse que ou não, tá? E quando o que for uma conjunção integrante, quando eu perceber que existe uma conjunção integrante ali, eu já sei automaticamente que a oração é subordinada substantiva. Também o tipo dela a gente vai ter que ver, cada caso é um caso, né? Enfim, mas o que importa é saber que isso aqui é automático, tá? Se eu encontrei um pronome relativo, automaticamente eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se eu encontrei uma conjunção integrante, automaticamente eu tenho uma oração subordinada substantiva. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para as questões, né? Isso aqui vai ser uma aula mais rápida, não tem muito mistério aqui. Mas para quem de repente ainda tem um pouquinho de dificuldade, ainda erra esse tipo de questão, é importante a gente comentar e ver esses detalhes, beleza? Então vamos lá. Número 1, pessoal. Os países devem avaliar cerca de 19 resoluções que, o primeiro teste que eu faço é ver se é pronome relativo. 19 resoluções que, 19 resoluções as quais. Diogo, eu consegui trocar por as quais. Isso, conseguiu trocar por as quais, eu já sei. E ele retoma, ó, 19 resoluções, né? Isso aqui é um sintagma nominal, ou nome aí. Né? Então, eu já sei que esse que é um pronome relativo, ok? Então, 19 resoluções as quais, o que é um pronome relativo, tá? E só para a gente treinar sempre aqui, já sei então que a partir do que começa uma oração subordinada adjetiva, tá? Essa aqui, mais especificamente, uma adjetiva restritiva, né? Já que não há sinal de pontuação aqui antes do que, beleza? Então, a primeira, questão número 1, o que é um pronome relativo? Vou chamar o pronome relativo de PR e a conjunção integrante de CI, tudo bem? Beleza. Vamos lá. 2. As emoções que podemos deixar. Então, vejam que isso aqui, ó, são todas as bancas, tá? São frases de bancas, tudo bem? Vamos lá. As emoções que, as emoções as quais. Diogo, consegui trocar por as quais de novo. Beleza, então eu já sei que esse que realmente, ó, retoma emoções, né? Que é um nome. Então, esse que é um pronome relativo, tá? Então, beleza, já sei, né? Só para a gente sempre reforçar, já sei que se tem pronome relativo, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se não tem sinal de pontuação antes do que, eu sei que ela é uma restritiva, ok? Então, ela é uma restritiva. E a número 2 eu tenho também pronome relativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou apagar só para não ficar muito bagunçado. Vamos para a 3. A 3 diz assim, isso garantirá que... Pessoal, isso garantirá o qual? Não faz sentido. Isso garantirá a qual? Os quais? Não, não tem como, né? Até porque, ó, tá aqui aquele bizu, ó. Isso aqui é verbo, ok? Vai ficar meio estranho porque o sujeito aqui já é isso, mas não tem problema. Vai ficar assim, isso garantirá o qual? Não deu certo, mas isso garantirá isso, não é isso? Eu sei que ficou muito isso, né? Mas finge, por exemplo, que, sei lá, que aqui esteja José, né? No lugar disso, aí fica tranquilo, né? José garantirá isso, tá? Aqui ficou isso, mas esse isso aqui, esse segundo isso aqui que a gente usou, é só para constatar que esse que realmente é uma conjunção integrante, ok? E a gente já sabe que se há conjunção integrante, eu já sei que isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Maravilha? Isso aqui, mais especificamente, é uma objetiva direta, né? Porque quem garante, garante algo, e essa subordinada substantiva funciona como objeto direto. Se você que está me assistindo não lembra disso, né? Orações subordinadas e tudo, não é o foco para agora, tá? Eu estou só classificando para quem de repente está um pouquinho mais adiantado
e quer rever, beleza. Mas não é o foco para agora, depois a gente vai ter mais para frente aí uma aula só com orações, tá? Subordinadas, em função sintática do pronome relativo. Então isso ainda vai chegar, tudo bem? Então, número 3, eu tenho a conjunção integrante. Maravilha? Vamos lá para 4. Especialista em educação da Fundação Itaú Social, Juliana Iade avalia que... Juliana Iade avalia a qual? O qual? Não faz sentido. Mas Juliana Iade avalia isso. Beleza, deu certo? Pô, Diogo, deu certo. Então, maravilha. Então, esse que aqui também é uma conjunção integrante. E se ele é uma conjunção integrante, eu já sei que aqui está começando uma oração subordinada substantiva, tá? Por acaso, essa aqui também é uma objetiva direta, mas, repito, não é o assunto para agora, tá? Porque quem avalia? Quem avalia é Juliana Iade, que é o sujeito. Quem avalia algo, né, ou alguém, e logo esse aqui, essa oração, funciona como objeto direto, né? Um objeto direto oracional, porque olha aqui o verbo. Então, por isso que eu chamo de substantiva objetiva direta. Mas o assunto para agora é conjunção integrante pronome relativo. Se você não lembra disso aqui, deixe para depois, tá? O que importa é saber acertar a questão no sentido de ser pronome relativo ou conjunção integrante, é o que importa para hoje, beleza? Vamos lá. Então, a 4, conjunção integrante. 5. As instituições de ensino precisam garantir o letramento digital, que é a compreensão e capacidade. Então, elas precisam garantir o letramento digital, que é... Vejam que esse que ele vai explicar o que é o letramento digital, não é isso? Então, o letramento digital que, o letramento digital o qual, não é isso? Esse que retoma letramento digital, tá? Se eu conseguir trocar por o qual, já sei que esse que é o meu pronome relativo. E se é pronome relativo, já sei que a oração é subordinada adjetiva. Vejam que agora aqui, ó, há um sinal de pontuação antes dele. Então, ela vai ser uma subordinada adjetiva explicativa. Tudo bem? Então, número 5, pronome relativo. Maravilha? Tranquilo até aqui? Então, vamos sempre fazer, né, colocar esse bisuzinho aí do pronome relativo, condição integrante, o tipo de oração que ele inicia, para isso ficar no sangue, isso ficar automático para vocês. Sempre que vir um pronome relativo, tem subordinada adjetiva, viu? Conjunção integrante, tem subordinada substantiva. Cuidado que o contrário não é verdadeiro, tá? Então, assim, viu uma subordinada adjetiva, tem que ter pronome relativo. Não. Viu uma subordinada substantiva, tem que ter condição integrante. Não, porque existem orações que são reduzidas. E aí elas não vão ter conjunção integrante e nem pronome relativo. Mas o contrário que eu estou ensinando pode ir sem medo de errar. Se tem pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. Se tem conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva. Beleza? Aí a classificação a gente faz na sequência, tudo bem? Não é o assunto para agora, mas vamos lá. Pedi a ele, 6, né? Pedi a ele que fosse com calma. Então vejam, pessoal, né? O sujeito aqui é eu, né? Eu pedi. Vejam que aqui, ó, quem pede, pede algo, né? A alguém. Esse verbo é VTD. Esse a ele é o objeto indireto. E vejam que aqui, ó, pediu o quê? Ó, eu pedi que fosse com calma nas provas a ele, né? Então, vejam aqui, ó, pedi a ele, pedi a qual? Pedi o qual? Não. Agora, eu pedi isso. Fica legal? Fica. Como se fosse assim, ó, na ordem direta. Pedi isso a ele, né? Então, vejam que, mais uma vez, né, esse que aqui é a nossa conjunção integrante, né? E se é conjunção integrante, o que a gente está vendo? Que a oração é uma subordinada substantiva. Mais uma vez, aqui é o objeto direto, né? Objeto direto, né? Pedi a ele algo. Então, pedi algo a ele. Então, esse aqui é o objeto direto oracional, que, em outras palavras, eu vou chamar de oração subordinada substantiva ou objetiva direta, tá? Mas lembrando sempre, reforçando mais uma vez, que a ideia hoje é trabalhar diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Por isso até que eu vou fazer diferente, vou fazer como eu estava fazendo antes, para não confundir vocês. Vamos lá. Pedi a ele que, vamos lá, pedi a ele o qual, a qual? Não, não deu certo. Mas pedi a ele
isso. Então agora eu fui na ordem que a gente está trabalhando, beleza? Sem fazer análise sintática. Pedi a ele isso, então já sei que esse que é a minha conjunção integrante. E aí, claro, só repetindo, aqui tem uma oração subordinada substantiva, ok? Então aqui 6, né? Conjunção integrante, beleza? 7. Preciso que. Preciso isso. Pessoal, eu sei que você vai dizer, Diogo, mas cadê a preposição de? Né? Tanto é que se você trocar por isso, o melhor ficaria preciso disso, né? Pois é, mas quando a gente trabalha aqui com a oração, vejam que aqui eu tenho o verbo precisar, né? E aqui eu tenho uma oração. A preposição de acaba ficando em elipse, tudo bem? Quem precisa, precisa de algo ou alguém, né? Se o verbo é transitivo indireto, o complemento só pode ser o objeto indireto, mas vejam que aqui ó, a preposição está em elipse, tudo bem? Mas tudo bem, quando a gente for fazer a análise, vai ficar assim, ó, preciso de mais isso. Então ficaria preciso disso, né? Se a gente conseguiu trocar o que por isso, esse que é o que, pessoal? Conjunção integrante, ok? E se ele é conjunção integrante, quem está aqui? Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, agora, ela é um objeto indireto, né? Então, ela é uma objetiva indireta, tá? Lembrando que isso aqui é só para quem está mais adiantado. O que importa nessa aula é saber diferenciar a conjunção integrante do pronome relativo. Diogo, consegui ver que é conjunção integrante. Beleza, acabou aqui, matou a prova. Agora, estou um pouquinho mais adiantado, Diogo, reconheço esses nomes, estou tranquilo, tranquila. Então, beleza, estou falando, estou classificando, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma pendência, beleza? Então, 7, também conjunção integrante. 8. Parece que vai fazer sol. E aí, pessoal, parece o qual? Parece a qual? Não. Mas parece isso. Opa! Troquei por parece isso. Se eu colocar na ordem direta, ficaria assim, pessoal. Isso parece, não é mesmo? Colocando na ordem direta. E aí, vejam bem, se eu for perguntar aqui, se eu for tentar achar o sujeito, eu vou perguntar aqui, ó, o que que parece? Aí você vai dizer, isso, né? Aqui também, o que que parece? Isso. Então, o isso é o sujeito. Logo, né, como aqui eu não tenho isso, aqui eu tenho uma oração, ó, essa oração aqui, na verdade, ela vai ser o sujeito desse verbo, ok? Então, é o sujeito oracional, ó, beleza? E realmente a gente vai ver ó, que esse que eu troquei por isso, ele é uma conjunção integrante, não é isso? Parece isso, logo o que é uma conjunção integrante. E esse aqui é o sujeito oracional. Isso quer dizer que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Isso tem que ser automático. Por quê, Diogo? Porque se eu vi que o que é conjunção integrante, automaticamente eu tenho uma oração subordinada substantiva. Ponto. Aí eu fui fazer a análise sintática. Eu vi que ele é um sujeito. Logo eu vou chamá-lo, né, oração subordinada substantiva subjetiva. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Mas eu vou reforçar que isso aqui é só para quem está mais adiantado. Você chegou aqui. O que eu quero de vocês é o seguinte, nessa aula, nesse treinamento aqui prático e rápido, tá? Para a gente aprender de vez a diferença de um para outro, eu quero isso aqui, ó. Parece que vai fazer só. Parece o qual? Não, não deu certo. Parece isso. Esse que é uma conjunção integrante. Matou, ok? Matou. Agora, claro, se é conjunção, aí depois você faz. Se é conjunção integrante, já sei que essa oração é subordinada substantiva, faz análise sintática. O que parece? Isso. Eu sei que ela é um sujeito, eu vou chamá-la de subjetiva. Isso fica para depois, caso a questão trabalhe com isso. Tudo bem? Então, conjunção integrante também. 9. Sou amiga das pessoas que. Sou amiga de pessoas, né? As quais. Diogo, consegui trocar por as quais. Se conseguiu trocar por as quais, já sei que esse que é um pronome relativo, pessoal. Ele é um pronome relativo, retoma pessoas, tá certo? E se ele é um pronome relativo, o que acontece aqui? Eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tem sinal de pontuação? Não tem. Então, ela é restritiva. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas, quando a gente não vê sinal de pontuação antes do pronome relativo,
ou antes da preposição, né, pessoal? Porque às vezes eu tenho preposição mais pronome relativo, tá? Então, obviamente, o sinal de pontuação vai estar aqui. Por exemplo, a vírgula vai estar antes da preposição, tá? Então, eu poderia falar assim, sou amiga de pessoas de que falei, ou seja, daquelas que falei, né? Sou amiga de pessoas com quem falei. Então, essa preposição com, está antes do pronome relativo quem, por exemplo. Então, às vezes aparece sim uma preposição antes do pronome relativo. Obviamente, o sinal de pontuação vai estar antes da preposição. Enxerga isso aqui como um bloco, tá? Agora, quando tem só o pronome relativo, aí não. Tem só o pronome relativo, o sinal de pontuação tem que estar aqui ou não, nesse caso, que aí eu vou saber que ela é uma restritiva. Caso tivesse uma vírgula aqui ou um travessão, né? Eu ia saber que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, aqui, 9, eu tenho pronome relativo. 10. Hoje é o Cooper que traz um afã de competição. Hoje é o Cooper, o qual, né, pessoal? O qual traz um afã de competição. Então, se eu troquei esse que por o qual, retoma Cooper, né? Já sei que esse que é um pronome relativo, tá? Só para a gente não perder aqui o foco, eu já sei então que aqui tem uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso agora há um sinal de pontuação. Logo, ela é uma explicativa, tá? Mas o que nos interessa é ter acertado que ali eu tenho um pronome relativo. Maravilha? Vamos lá, seguindo. 11. O pacto dispõe que. O pacto dispõe o qual, a qual, os quais, as quais? Não, Diogo. Mas o pacto dispõe isso. Opa, maravilha. O pacto dispõe isso. Eu sei que esse que eu consegui trocar por isso. Essa oração que está iniciada por esse que. Logo, eu já sei que esse que é a nossa conjunção integrante. Não é isso, pessoal? Conjunção integrante. Se é conjunção integrante, automaticamente já sei que aqui tem uma oração subordinada substantivo. Substantivo, tá? Nesse caso aqui também é um objeto direto, né? Porque o que dispõe algo, né? O pacto é o sujeito, ó. E aqui eu tenho um objeto direto, tá? Então seria uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Mas se você não está interessado nisso agora, o que importa é que você acertou que ali tem uma conjunção integrante. Maravilha? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ainda tem mais algumas. A gente vai para 12 da Consuplan, né? Tem 4 da Consuplan aí que eu peguei. Vamos lá. Ora, a experiência universal nos mostra que. Então a experiência universal nos mostra o qual, a qual, os quais? Não. Mas a experiência universal nos mostra isso, né? Diogo, eu troquei esse que por isso. Tá ficando fácil. Já sei então que esse que é uma conjunção integrante, né? Conjunção integrante. Se é conjunção integrante, já sei que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Essa aqui também é objeto direto, tá, pessoal? Porque a experiência universal mostra o quê? Que as pessoas muito simples, né? São com frequência mais retas. A quem? A nós, tá? Então, esse nós seria o objeto indireto. A oração em si é o objeto direto. E, nesse caso, é o verbo transitivo direto e indireto, tá? Se para você isso não interessa agora, o que importa é focar que aqui eu tenho uma conjunção integrante e aí você acertou a questão. Beleza? 13. O que une todos esses caminhos é a certeza de que. Então vejam que muitas vezes realmente é o verbo, né? É o verbo, ó, que vem antes da conjunção integrante. Mas vejam que não é sempre, né? A gente já viu um caso ali, ó, anteriormente aqui. Deixa eu só voltar aqui. A gente já viu um caso, ó, parece, né? Esse caso aqui, ó, geralmente quando a conjunção integrante antecede um sujeito oracional, nós não temos mesmo verbo. Ó. Parece é um adjetivo, mas esse que foi conjunção integrante, tá? Então, por isso que eu digo, bizu em português para concurso é um pouco complicado. Algumas coisas a gente tem, sim, como mostrar um bizu para resolver mais fácil e tal, mas tem coisa que não dá não, pessoal. Tem coisa que tem que ter cuidado, tem que analisar, cada caso é um caso, cada relação uma relação das palavras na frase, tudo bem?
Maravilha? Então, vou apagar aqui. Eu estava na 12, né? A experiência universal. E vamos lá, então. 13. O que une todos esses caminhos é a certeza de que. Então, aqui é o que eu estava falando, né? Certeza não é verbo. Mas aqui você vai pensar o seguinte: é a certeza do qual na vivência? Não faz sentido. É a certeza da qual na vivência? Não faz sentido. Mas você pode pensar que é a certeza de isso, né? E de mais isso é a certeza disso, pessoal. É a certeza disso. Ou seja, se você trocou isso aqui por disso, é porque esse que você conseguiu trocar por isso, né? E se você trocou o que por isso, vou botar aqui esse que, você já sabe, é uma conjunção integrante. Se esse que, pessoal, é uma conjunção integrante, a oração que está começando aqui, agora a partir da preposição, né? Porque lembra que eu sempre falei, pensa em bloco quando a preposição está antes do pronome relativo e quando ela está antes da conjunção integrante. Coloca ela junto deles, coladinha, tá? Então, essa oração que está começando antes da preposição é uma oração subordinada substantiva, ok? Nesse caso aqui, né, como isso aqui é um complemento do nome certeza, certeza é um substantivo. Como é um complemento do nome certeza, ela é um complemento nominal. Tá? É o que eu chamaria de oração subordinada substantiva completiva nominal. Tudo bem? Como o foco não é esse aqui, não vou entrar em maiores detalhes. O que importa é que você acertou se você marcou que a 13 é o que? É uma conjunção integrante. Beleza? 14. Com a convicção implícita de que... Mesma coisa de cima, pessoal. Com a convicção implícita do qual? Da qual? Não. Com a convicção implícita disso, ó. Tá? De isso, disso. Então, de novo, mesma coisa de cima. Esse que é a nossa conjunção integrante, ok? E se é conjunção integrante, opa, cortei ali a preposição, né? Como eu falei que não pode cortar. Então, se é a conjunção integrante, a gente sabe que aqui, né, a partir daqui, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Vejam que é a convicção de algo. Então, vejam que implícita, né, na verdade, está caracterizando convicção, mas, na verdade, é a convicção disso, né? Esse disso aqui, está ligado à convicção. E convicção também é um substantivo. Aqui eu tenho um outro complemento nominal, beleza? Mas o que importa é saber se você acertou que esse que é uma conjunção integrante. 15. Me lembrei do tempo em que... Me lembrei do tempo o qual, né? Só que agora eu tenho preposição em, pessoal. Preposição em mais artigo o faz no, não é isso? Preposição em mais pronome relativo o qual ficou fácil. Fica no qual. Então, nós vamos ter no qual, na qual, nos quais e nas quais. Nesse caso aqui, me lembrei do tempo em que, me lembrei do tempo no qual o pai de família saía depois do jantar para fazer o quilo, tá? Então, se eu troquei esse que por no qual, eu já sei que esse que é um pronome relativo. Vamos lá. Se ele é pronome relativo, vejam, aqui tem preposição. Então, a gente diz que elas são irmãs aí. Ela é irmã do pronome relativo e ela é irmã da conjunção integrante. Então, a gente deixa junto, tá? Então, eu já sei que a partir daqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, não tem sinal de pontuação antes da preposição, ela vai ser restritiva, ok? Então, mas o que importa é você ter chegado aqui e ter marcado que a 15... Na 15 eu tenho pronome relativo. Se você chegou aqui, você acertou o que a gente precisava, tá? Atendeu o que a gente precisava. 16, vamos lá. Misterioso caminho esse que. Misterioso caminho esse o qual. Caminho o qual, né? Misterioso caminho o qual. Então, eu troquei esse que por o qual. Se esse que retoma caminho e eu consigo substituir por o qual, eu já sei que esse que é um pronome relativo, pessoal. Se ele é pronome relativo, oração subordinada adjetiva, tá? Misterioso caminho, esse que aproxima as pessoas. Vejam que agora aqui,
essa vírgula está fazendo par com essa, né? Para isolar o pronome demonstrativo ali que está em destaque, tá? Então, nesse caso, a gente não vai dizer misterioso caminho que aproxima as pessoas por um instante e depois separa, né? Essa aqui a gente tende a imaginar, deixa eu só pensar aqui, não, como tem o pronome demonstrativo, ele vai ser realmente explicativo, né? Porque ele está determinando, ó, misterioso caminho esse, ou seja, esse caminho é misterioso. Então, se ele está determinando, realmente aqui é explicativo, não é uma restrição, tá? Então, beleza, ficou até mais fácil, né? Porque tem a vírgula ali. Então, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que importa é ter chegado aqui e ter marcado o pronome relativo. Maravilha? 17, pessoal. Ele abriu um sorriso largo. Explicou que. Explicou o qual? Não. E olha o verbo aqui te dando uma dica, ó. Explicou a qual, os quais? Não, mas explicou isso. Beleza, Diogo, troquei por isso, então já sei que esse que é a minha conjunção integrante. Isso aí, pessoal. Se é conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva. Por acaso, aqui também é um objeto direto, né? Quem explica algo nesse contexto aqui que a gente trouxe. Tá? Então, aqui é uma objetiva direta também, mas o que importa, né? Prova do Sebrasp, o que importa é você ter chegado aqui e ter dito que esse que, você consegue enxergar, você consegue ver que esse que é uma conjunção integrante. 18. Gosto dos amigos que. Gosto dos amigos os quais. Beleza. Esse que retomou amigos. Se esse que retomou amigos, você trocou por os quais. Esse que é um pronome relativo, ok? O que importa, então, ó, já marcar a resposta. O 18, pronome relativo. Agora, claro que a gente já sabe que, a partir daqui, essa oração é uma subordinada adjetiva. Se não tem sinal de pontuação, ela é restritiva, tá? Isso aí a gente já tem que saber. Maravilha? 19. Uma norma que... Uma norma isso? Não, mas uma norma a qual. Beleza, uma norma a qual se aplica. Troquei esse que por a qual, pessoal. Esse que é um pronome relativo. Já marcou aqui, ó. Marcou aqui, correu para o braço, tá? Agora, a gente sabe, se tem pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. Não tem sinal de pontuação, é que nem a de cima. É restritiva, correu para o braço. 20. Bem diferente daquela que. Bem diferente daquela a qual, pessoal, né? Daquela a qual. Então, vejam que o pronome relativo pode também retomar um pronome demonstrativo, tranquilamente, tá? Daquela a qual se consagrou. Então, esse que aqui é o nosso pronome relativo. É porque aqui, na verdade, ó, bem diferente daquela que, eu estou falando que ele está retomando o pronome demonstrativo, porque, na verdade, aqui tem algum substantivo que está em elipse. Tá? Provavelmente, aqui antes no texto, vamos supor que estivesse falando assim, na Itália tem uma festa muito grande, sei lá, uma festa muito grande de homenagem aos pescadores. Bem diferente daquela festa que se consagrou. Então, vejam que para não repetir o substantivo, ele fica em elipse, tá? Então, esse que, na verdade, ele vai estar retomando, né? Ele estaria retomando esse núcleo que está aqui. Mas aqui, como a gente está substituindo, né? Como ele está em elipse, a gente diz que ele está retomando aqui o daquela, mas na verdade, seria o substantivo que está aqui em elipse. Tudo bem? Mas o que importa é saber que ele é um pronome relativo e que aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva. Tem sinal de pontuação? Não tem, Diogo. Então ela é restritiva, mas o que importa é você ter marcado aqui pronome relativo. 21. Não duvido de que o mundo tenha sentido. Não duvido do qual? Não. Agora, não duvido de mais isso. Não duvido disso, né? Maravilha, tá ficando fácil, né? Esse que é conjunção integrante, se eu troquei ele por isso, né? Por acaso aqui de novo, é um transitivo direto, aqui é um objeto direto, tá? Mas a gente já viu o sujeito, já viu o objeto indireto, já viu o complemento nominal. Então, não duvido disso. Se eu não duvido disso, aqui eu tenho uma oração
subordinada substantiva, né? Mais especificamente, objetiva direta. Mas o que importa é chegar aqui e dizer que você viu, você enxergou e você acertou uma conjunção integrante, tá? Então, 21, conjunção integrante. Vamos lá. Próxima questão, 22. Fala assim para... Opa! Próxima questão. Deixa eu apagar aqui. 22. Vamos lá. Dizem que o mundo termina em fevereiro. Dizem o qual? Não. E olha o verbo aqui te dando uma dica, pessoal. É o verbo antes do que. Então, não é dizem o qual, é dizem isso, né? Troquei por isso, já sei que esse que é conjunção integrante, Diogo. Maravilha. Já vem aqui, ó, e fala, acertei, é conjunção integrante, né? Então, já sei que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá? Substantiva. E aqui a mesma coisa, né? Dizem isso. Então, aqui de novo é um objeto direto, tá? Não é o assunto para agora, o que importa é você ter chegado aqui, ó, saber que ali tem uma conjunção integrante. 23, pessoal. A 23 fala assim para nós. Um resumo simplificado que apresenta o ponto principal da matéria. Um resumo simplificado, um resumo o qual. Não é isso? Então, é um resumo o qual, pessoal. Esse que retoma resumo. É um que retoma um nome. O que retoma um nome é o pronome relativo, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Agora ficou fácil, tem sinal de pontuação. Nesse caso, ela é explicativa. Lembrando que eu não estou aqui hoje para definir o que é uma oração subordinada adjetiva, explicativa e nem a restritiva e fazer cotejar as duas para ver a diferença. Não é o objetivo para agora. Agora eu quero que você chegue aqui e fale, Diogo, acertei. Eu enxerguei que ali tem um pronome relativo, corri para o abraço. Beleza? 24. Pode ser que. Pode ser o qual? Não. Vejam que isso aqui é uma locução verbal. Olha a dica, olha a dica. Locução verbal. Pode ser isso, né? Pode ser isso, Diogo. Então, aqui, ó, conjunção integrante. Conjunção integrante, eu já sei que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Vejam que aqui não é objeto direto, porque se eu perguntar para achar o sujeito, vou perguntar para locução verbal para tentar achar o sujeito. O que pode ser? Sua resposta vai ser isso. Então, vejam que se eu colocar na ordem direta, ficaria assim, ó, isso pode ser, né? Então, vejam que esse isso aqui, ó, é o sujeito dessa oração. Então, mesma coisa, essa que me engane, que eu troquei por isso, é o sujeito. Então, aqui seria uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então, vejam que aqui eu tenho o sujeito oracional, ok? De novo, não é o assunto para agora, o que importa é você ter percebido que ali tem uma conjunção integrante e não um pronome relativo. 25. Ouvi dizer que. Ouvi dizer o qual? Não, mas ouvi dizer isso, né? Ouvi dizer isso. Então, mais uma locução verbal, ó, dando aqui a dica pra gente. Ouvi dizer isso, tá? Conjunção integrante. A gente viu que antes da conjunção integrante, nem sempre tem que ter verbo. Às vezes tem adjetivo. Mas se tem verbo, pessoal, grande chance de ter desse que realmente ser conjunção integrante, tá? O que eu não posso é olhar para o que e ser taxativo antes de fazer os testes aí, olhar para ele e falar, ah, é conjunção integrante. Não posso. Mas se eu estou vendo verbo antes desse que, a chance dele ser conjunção integrante, e isso assim, comparando só conjunção integrante e pronome relativo, tá? Então, a chance dele ser conjunção integrante é 99,99999 e aí por aí vai, tá? Em português não dá para dizer sempre que é 100%, né? Vai que os caras inventam alguma coisa aí, tá? Mas é isso. Ouvi dizer isso, tá bom? Então, aqui já sei que seria uma oração subordinada substantiva. Aqui, diferente de cima, aqui o sujeito é eu, né? Eu. Quem ouviu dizer? Eu. Eu ouvi dizer, tá? Então, aqui também é um objeto direto, não sujeito, tá? Que é um objeto direto. Mas, de novo, o que importa é você ter chegado aqui e ter percebido que aquele que é uma conjunção integrante e não um pronome relativo. 26. Algumas páginas antes, o herói da história havia declarado que... Olha aqui a locução verbal, pessoal.
Havia declarado o qual? A qual? Não, havia declarado isso, né? Se ele havia declarado isso, conjunção integrante. Você vem aqui e marca, ó, conjunção integrante, tá? Se tem conjunção integrante, já estamos ficando craque aqui, já sei que a oração é subordinada substantiva, ok? Então, o herói da história havia declarado isso. De novo, é um objeto direto, tá? Vou só marcar aqui, mas o que importa, mais uma vez, estou falando isso a aula inteira, o que importa é saber que ali é uma conjunção integrante, tá? Porque a classificação das orações não é o assunto dessa aula. Estou só colocando aí como algo a mais, né? Caso vocês estejam mais familiarizados, para não ficar com nenhuma dúvida e poder aproveitar a extrair da aula tudo que tem de melhor, tá? Todas as informações que são necessárias. Vamos lá. Vale observar, pessoal, vale observar uma locução verbal, olha aí a dica, pessoal. Vale observar que, vale observar o qual? Não, mas vale observar isso. Opa, ficou horroroso aqui, né? Vale observar isso, tá? Então, se vale observar isso, né? Vale observar isso, eu já sei que esse que é uma conjunção integrante, pessoal. E se ele é uma conjunção integrante, a gente já sabe que aqui tem uma oração subordinada substantiva. Mas o que importa é você chegar aqui e colocar, olha, Diogo, aquele que lá é uma conjunção integrante, eu acertei, tá bom? Então, vale observar isso. Aqui é sujeito, né? Porque se eu colocar na ordem direta, ó, o que vale observar? Isso. Então, ficaria assim, ó, isso vale observar, né? Isso vale observar, tá? Então, cuidado, porque assim, a gente tem aqui, ó, isso vale observar, né? Então, é uma inversão aqui. Aqui eu tenho o sujeito, tá? É subjetiva, né? Subordinada subjetiva. Então, vale observar isso. Isso vale observar. Maravilha? Tranquilo? Então, subordinada substantiva, subjetiva, aqui eu tenho, na verdade, sujeito oracional, tá? Mas o que importa é a gente ter chegado aqui na conjunção integrante. 28. Produtos que facilitam. Produtos os quais. Ficou fácil, né? Se eu tenho produtos os quais, já sei que esse que é pronome relativo. Você vem aqui e me diz que acertou pronome relativo, tá? Então, se eu tenho um pronome relativo, a oração aqui, que começa aqui no que, né? Que começa aqui no que, é uma oração subordinada adjetiva. Tem sinal de pontuação? Não. Então, ela é restritiva, pessoal. Mas o que importa está aqui. 29. Mais do que ser o primeiro grande filme de Hollywood que o coloca como um dos protagonistas, mais do que ser o primeiro grande filme de Hollywood que o primeiro grande filme, ó, o primeiro grande filme de Hollywood. Quem é o núcleo disso aqui, pessoal? A palavra principal. Filme, né? Então é o primeiro grande filme que é o primeiro grande filme o qual. Tá? Então esse que retoma esse sintagma, mais especificamente o núcleo que é filme. Então esse que é um pronome relativo. A gente já vem aqui e marca. Diogo, pronome relativo, já acertei, tá? Então, primeiro grande filme de Hollywood que a oração que começa aqui a gente já sabe que é uma oração subordinada adjetiva, não há sinal de pontuação, a gente já sabe que ela é uma restritiva, correu para o abraço. 30. Comecei a mergulhar mais em temas de neurologia e doenças mentais e me deparei com um artigo de Zeman que... Então, você se deparou com um artigo de Zeman. Qual é a palavra principal, pessoal? Artigo. Então, era um artigo que, um artigo o qual. Então, vejam que esse que retoma... Ó, passou para cá, tá? Esse que retoma artigo, ok? Então, é o artigo o qual. Se eu troquei por o qual, nosso amigo pronome relativo. Vê aqui e marca. Pronome relativo, tá? Qual é a oração que está começando aqui depois do que, pessoal? Que está aqui, na verdade, né? Oração subordinada adjetiva. Tem sinal de pontuação? Não. Então, é restritiva. Maravilha? 31. É importante lembrar que... É importante lembrar o qual? Não. E olha aqui, ó. Olha aqui o verbo, pessoal, né? É importante lembrar isso. É importante lembrar isso, né? Então, eu troquei esse que por isso. Aqui eu tenho minha
conjunção integrante. O que importa é você chegar aqui e falar, Diogo, é conjunção integrante, eu estou vendo que é, tá? Então, é importante lembrar isso, ou seja, isso é importante lembrar, tá? Se eu colocasse na ordem direta, né? Isso é importante lembrar. Então, aqui eu tenho, no mínimo, né, uma oração subordinada substantiva. Isso aí tem que estar no sangue, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. É a questão de número 32, que fala assim para nós. Depois dizem que eu não faço chover. Da FGV, ó. O pessoal tem medo da FGV, realmente ela é uma prova polêmica, né? Ó, FGV 2024 está aí caindo diferença, né, de pronome relativo, condição integrante aqui também, ó. Vamos lá. Depois dizem que, depois dizem o qual? Não, olha aqui o verbo. Depois dizem isso. Esse que é conjunção integrante, pessoal. Chega aqui e diz, ó, conjunção integrante. Se é conjunção integrante, oração subordinada substantiva, né? Substantiva. Dizem algo, mais uma vez é o objeto direto, ok? 33. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Aqui, né, tava ordenado em estrofe, mas não tem problema. Ó. Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da infância querida, que... Então, vejam que poderia estar aqui, né? Começou aqui, segunda linha, terceira estrofe. Aí aqui, ó, a quarta linha, tem aqui o que, né? Esse que está retomando algo que está aqui, ok? Então, que cidade tem da aurora da minha vida, da minha infância querida, que. Então, da minha infância. Vejam que esse que, a palavra principal aqui é infância, ok, pessoal? Na verdade, eu falei estrofe, é o verso, né? Tá retomando aqui um verso, outro verso, outro verso, outro verso. Esse aqui é uma estrofe, claro. Esse que retomando aqui a última palavra aqui, né? Essa palavra, né? Que está nesse verso aqui da estrofe, tá? Então, esse que retoma a infância. Então, obviamente, esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, você já vem aqui e marca, tá? E se é pronome relativo, a gente já sabe que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tem sinal de pontuação, pessoal? Não tem. Então, ela é restritiva. Maravilha? 34. O Papa Francisco enviou uma mensagem em homenagem ao ex-jogador que será lida. Então, enviou uma mensagem ao ex-jogador, ela será lida. Quem será lida, pessoal? A mensagem, pô, né? Então, vejam que a gente precisa interpretar também as questões, não é isso? Então, uma mensagem, enviou uma mensagem a qual? Vejam que aqui, ó, aqui está a prova de que não tem que estar coladinho, né? Não é sempre a palavra que está aqui que vai ser retomada pelo que, não. Por isso que tem que interpretar uma mensagem que será lida. Essa aqui é a ideia, tá? Se eu conseguir trocar o que por a qual e ele retoma um substantivo, já sei que ele é um pronome relativo. Se é pronome relativo, aqui, né? A oração que começa aqui é uma oração subordinada adjetiva. Tem pontuação? Tem. Então, aqui ela é uma explicativa. Fechou? Maravilha? 35. Ao pensar os direitos autorais e sua relação com os direitos humanos, faz-se necessário evidenciar autorias que... Vai evidenciar autorias que estiveram... As autorias estiveram à margem. Então, é autorias que, autorias as quais, não é isso? Então, autorias as quais, já sei que esse que é o nosso pronome relativo. Já vem aqui, ó, pronome relativo, que eu nem coloquei, né? Pronome relativo, tá? Autorias que estiveram à margem da história. Então, aqui tem o pronome relativo, né? A oração que está aqui é subordinada adjetiva sem sinal de pontuação. Ela é restritiva, como a gente tem visto. E tem mais um que aqui, ó. A margem da história ocidental e que... Então, ficaria assim, ó. Ao pensar os direitos autorais e sua relação com os direitos humanos, faz-se necessário evidenciar autorias que estiveram à margem da história e autorias que... Então, vejam que esse que, ele também retoma autorias, pessoal. Né? A prova está aqui, ó. Eu tenho uma conjunção coordenativa que está adicionando, né, uma outra oração, tá? Então, aqui eu tenho uma conjunção coordenativa que está coordenando essas duas orações subordinadas adjetivas,
tá? Então, tem uma subordinada adjetiva, tem a conjunção aditiva e outra subordinada adjetiva. Elas estão coordenadas entre si, essas duas subordinadas adjetivas, tá? Então, esse segundo que também retoma autorias. Então, tem pronome relativo e pronome relativo. Ambas as orações são restritivas. Maravilha? Fácil, né, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Quase acabando. 36. Trata-se em grande parte dos casos de pessoas sem rotina definida, que podem estar num bairro hoje e no outro amanhã. Então, são pessoas... Quem pode estar num bairro hoje e no outro amanhã, pessoal? Pessoas sem rotina definida. Então, esse que retoma pessoas. Pessoas as quais. Se eu troquei por as quais, o que é um pronome relativo. Já vem aqui e me mostra que você acertou. Resposta pronome relativo, tá? Então aqui, né, a gente já sabe, eu vou agora ser um pouquinho mais direto. Se tem pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva, restritiva, porque tem o sinal de pontuação. Beleza? 37. Uma ética normativa tende também a ser vista como um saber de especialistas, de experts, que sabem. Pessoal, quem sabe, né? Os especialistas, né? Os experts. Então, esse que vai retomar tanto o expert quanto o especialista, que é a mesma coisa, né? Tá? Então, tanto faz aqui a gente pensar num ou no outro, tá? De qualquer forma, é especialistas ou experts, né? Os quais, na verdade, a gente tem que pensar que retoma especialistas, né? Porque o expert seria um aposto, tá? Então, realmente é melhor a gente pensar que ele retoma especialistas, tá? Que é aqui a primeira referência aí, tá? Então, especialistas os quais. Logo, esse que é um pronome relativo. Vem aqui e marca, tá? Então, especialistas, vejam agora sim, ó. Especialistas que sabem lidar. Vejam que essa aqui agora é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ah, Diogo, mas olha a vírgula ali. Cuidado, hein? Cuidado. Agora sim, ó. Vejam que essa vírgula que está antes do que, pessoal, vou até mudar de cor. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Para não olhar sempre a vírgula. Ah, tem uma vírgula ali. Cuidado que essa aqui, deixa eu só ver aqui em cima também, se eu não... Trata-se, em grande parte dos casos, de pessoas sem rotina definida, que podem... Aqui, beleza, aqui é explicativo, tá? Por quê, Diogo? Porque, vejam, aqui em cima, essa vírgula faz par com essa, ok? Então, se eu fosse retirar esse trecho aqui que está entre vírgulas, como se ele não existisse, vejam que eu só tenho essa vírgula aqui, ó, tá? Eu vou apagar tudo para ficar mais claro. Vamos lá. Esta vírgula aqui faz par com essa em cima. Aí, se eu fosse retirar esse trecho todo aqui, ó, fingir que ele não existe, eu só teria essa vírgula aqui. Então, claramente, aqui eu tenho uma vírgula antes do que, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Cuidado aqui, ó. Aqui é diferente. Aqui eu tenho essa vírgula fazendo par com essa, tá? Então, para isolar esse aposto, então, se eu for tirar esse termo que está aqui, isolado entre vírgulas, aqui não sobra nada, ok? Então, aqui realmente é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu já vi pegadinha sobre isso aqui na banca CESP, Sebrasp, tá, pessoal? Porque é muito fácil a gente chegar aqui, ó, né? Por isso que eu digo, às vezes a questão de bizu, né? Ah, o bizu tem sinal de pontuação antes, então é sempre explicativo. Cuidado com esse negócio de sempre em português, tá? Ah, sempre que tiver uma vírgula antes do que, a oração é subordinada de explicativa. Cuidado que não é assim que funciona, não. Aqui tem uma vírgula antes do que, tá? Se você for nessa onda, vai errar a questão. Mas cuidado, essa vírgula antes do que não é igual a essa que está sozinha. Essa vírgula antes do que faz par com essa para isolar esse termo aqui. Se eu for cortar ele, eu vou cortar as vírgulas também, eu vou passar a não ter nada. Por isso que ela é restritiva, tá? Então, aqui eu tenho esse que, como a gente tinha visto, é um pronome relativo, né? Esse aqui também, né? Nessa questão. 38. Muitas vezes lhe acontecera a bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer e ouvir uma voz que vinha lá de dentro. O que vinha lá de dentro, pessoal? A voz, né? Uma voz. Então, esse que retoma aqui, ó, pertinho, retoma a voz. Uma voz a qual, não é isso?
esse que, pronome relativo, tá? Então, pronome relativo, a gente já sabe que aqui não tem sinal de pontuação, aqui é subordinada adjetiva restritiva. 39. Ele expressou confiança de que? Então, ele expressou confiança da qual? Não, mas ele expressou confiança disso, né? Então, confiança disso. Esse que é a minha conjunção integrante. Vem aqui e diz que acertou, tá? Lembrando, tem que pegar a partir da preposição. Oração subordinada substantiva. Não é um complemento do nome confiança? Então, vai ser um complemento nominal. Diogo, nem lembro o que é complemento nominal. Fica tranquilo, fica tranquila que isso não é o assunto para hoje. Se você está um pouquinho mais adiantado ou mais adiantada, beleza. Se não, o que importa hoje é acertar. É pronome relativo ou é condição integrante? Acertou as 50? Tá show, tá? Acertei 30 de 50, Diogo. Beleza, vamos melhorar, mas tá ótimo. Diogo, não acertei nenhuma. Beleza, vamos começar e vamos aí até dezembro, vamos botar 50 aí no bolso, tá bom? Então, beleza. Condição integrante. 40. O aluno só queria que a professora. O aluno só queria o qual? Não. Olha aqui o verbo dando dica. O aluno só queria isso, tá? Se eu marquei isso, eu já sei que o que aqui é uma conjunção integrante. E aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, pessoal. Então, quem quer algo, né? VTD, mais uma vez é o objeto direto. Não é o assunto para agora, o que importa é marcar aqui que é a conjunção integrante. Maravilha? Fácil, né? Vamos aqui, mais uma sequência. Opa, diz assim para nós. Só apagar aqui. Voltar aqui, apagar. Aí. Vamos lá. 41, né, pessoal? Agora, um novo trabalho mostra que. Olha o verbo mostrar, pessoal. Olha a dica, olha a dica. Mostra o qual? Não, mostra isso. Se mostra isso, o que é conjunção integrante. Diogo, agora está ficando fácil. Pois é, está ficando fácil. Nós estamos aí na frase de número 41, pô. Ainda bem que está ficando fácil, né? Então, se esse que é conjunção integrante, já sabemos, subordinada, substantiva. Aqui, mais uma vez, é o objeto direto, que nem nos interessa para agora, tá? O que importa, conjunção integrante. 42. É difícil prever quais serão todos os impactos, exceto o qual? Exceto os quais? Não. Exceto isso. Né? Exceto isso. Exceto isso. Exceto que serão colossais, tá? Então, cuidado, porque aqui a gente tende a pensar, né? Exceto o qual, né? É difícil prever quais serão todos os impactos. Aí, exceto os quais serão colossais? Não. Exceto isso. Então, exceto que serão colossais e que mudarão. Ó, exceto que mudarão, tá? Então, aqui também eu troco por isso. Aqui, mais uma vez, ó, eu tenho uma oração subordinada substantiva, né? Aqui eu vou ter uma conjunção aditiva e outra subordinada substantiva, tá? Então, exceto o quê? Exceto que, né? Conjunção integrante, tá? Então, aqui, conjunção integrante. Vamos lá, 43. O trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, o trabalho doméstico que, o trabalho doméstico que, na verdade, a principal palavra é trabalho, né? O trabalho doméstico que, o trabalho doméstico o qual. Troquei por o qual, já sei que esse que é pronome relativo, marca aqui que você acertou, né? Vejam que aqui, ó, eu tenho, de novo, uma subordinada adjetiva, mas aqui eu tenho o quê? Vírgula? Não, travessão, mas é sinal de pontuação? É sinal de pontuação, então é explicativo. Então, vejam que não é só vírgula, né? É um sinal de pontuação ali, pode ser travessão, pode ser parênteses, pode ser a vírgula, tá ok? Pronome relativo. 44. Não duvido de que? Não duvido disso. Já vimos essa aqui, né, pessoal? Em outros carnavais aí, ó. Conjunção integrante, ok? Conjunção integrante. Duvido é verbo. Cuidado, duvido é verbo.
verbo transitivo indireto. Aqui não é mais complemento nominal. Complemento de verbo transitivo indireto é o objeto indireto, tá? O que importa é a gente saber também aqui, ó, oração subordinada substantiva. Se tem conjunção integrante, tem oração subordinada substantiva, tá? Aqui no caso é uma objetiva indireta. Se isso aqui não te interessa agora, o que importa é você perceber que aqui eu consegui mudar por disso. E se eu mudei por disso, esse que é uma conjunção integrante. É o que te importa para agora, tá ótimo, tá acertando. 45. O lado bom, ó, FGV de novo, vamos lá. O lado bom de ser pessimista é que. Essa aqui, né, tende a incomodar um pouquinho, até porque tem esse constantemente aqui. Mas ó, esse constantemente está entre vírgulas, finge até que ele não está aqui. Que aí talvez fique mais claro, ó, o lado bom de ser pessimista é, né, ou você está certo e por aí vai. Então o lado bom de ser pessimista, olha aqui o verbo, olha a dica, é isso. Claro que quando tem o verbo de ligação, pessoal, às vezes fica melhor você pensar é esse, né? É essa, enfim. Mas se trocar por isso, tá tudo certo, tá? Para manter aí o padrão que a gente vem seguindo. Então, troquei por isso, tem conjunção integrante. Conjunção integrante, tá? Se aqui eu tenho conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva. Nesse caso aqui, não tinha aparecido ainda, mas é um predicativo do sujeito, né? Oracional. Vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, que a gente chama, tá? Predicativa, ok? Mas não é o assunto para agora. De novo, o que importa é ter marcado que é a conjunção integrante que você conseguiu perceber ali, tá? Vamos lá. Esse aqui é o último slide, última sequência que diz assim para nós. As teses de Kahneman e seus colegas mostram isso, né, pessoal? Olha aqui o verbo dando a dica, tá? Então, se mostram isso, o que é conjunção integrante? Se é conjunção integrante subordinada substantiva, quem mostra, mostra algo nesse contexto, é um objeto direto. Se não te interessa, o que importa é você marcar aqui conjunção integrante. 47. Comprei os livros que... Comprei os livros os quais... Se eu troquei por os quais, esse que é um pronome relativo. Se é pronome relativo, a oração aqui é subordinada adjetiva, sem sinal de pontuação, ela é restritiva. Mas o que importa é você ter chegado ao pronome relativo. 48. Já vimos um muito parecido. Houve momentos em que, houve momentos nos quais. Porque vejam que esse que retoma momentos, né? Houve momentos que, houve momentos os quais. Mas aí eu tenho preposição em mais os quais. Fica como? Fica nos quais, tá? Momentos nos quais permaneceu imóvel. Logo, esse que é o meu pronome relativo. Pronome relativo. Você viu aqui, já marcou, né? Acertou. E aí, claro, lembrando que eu começo aqui da preposição, tá? Para dizer que ali começa uma subordinada adjetiva. Não tem sinal de pontuação antes da preposição, ela é uma oração restritiva. 49. Lembro-me, porém, vagamente, de uma das mulheres nervosas que choravam. Vejam que, ó, choravam, então são mulheres, né? As mulheres nervosas que, mulheres nervosas as quais, né? Esse que retoma mulheres, pronome relativo, acertou aqui, ó, pronome relativo, tá? Oração subordinada adjetiva, sem sinal de pontuação restritiva. E vamos para a última de uma banca muito importante, que é a banca Diogo. As gatinhas que adotei estavam abandonadas. Então, as gatinhas que, as gatinhas as quais, né? Pronome relativo, que retoma o núcleo gatinhas aí, né? Pronome relativo. Aqui, igual a de cima, subordinada adjetiva. Sem sinal de pontuação, a gente chama de restritiva. E é isso, pessoal. Por hoje era só. Espero que vocês tenham acertado. É isso aí, pessoal. Então nós ficamos por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Espero que tenha mais uma vez contribuído bastante para o aprendizado de vocês essa aula. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.